Eu vi aquele homem me seguindo por 3 quarteirões. Olhei para trás várias vezes e ele estava sempre lá. Não era imaginação, não era paranoia, era presença. Quando finalmente cheguei em casa, corri direto para as câmeras de segurança. Eu precisava confirmar o que tinha visto, precisava ver o rosto dele, qualquer detalhe. Mas quando revisei as imagens, meu estômago virou. Nas gravações, eu estava sozinho. Completamente sozinho na rua. Nenhum homem atrás de mim. Nenhuma sombra. Nada. Meu nome é Rafael. Tenho 28 anos e o que vou contar aconteceu há 3 meses. Desde então, eu nunca mais me senti seguro andando à noite. Até esse dia, eu ria de histórias de fantasmas, espíritos, essas coisas que parecem roteiro de filme. Mas depois do que aconteceu, eu não consigo dar risada de nada que envolva o sobrenatural. Tudo começou numa terça-feira normal. Eu tinha ficado até tarde no escritório trabalhando num projeto que precisava ser entregue no dia seguinte. Fechei meu computador quase às 10 da noite e saí. A rua estava meio vazia, mas nada fora do comum para aquele horário. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a andar, pensando em trabalho, em comida, em nada importante. Mas quando passei na frente da padaria da rua 7 de setembro, senti um arrepio estranho. Aquele tipo de arrepio que não vem do frio, mas de instinto. Tirei um fone e olhei para trás. Foi quando vi o homem pela primeira vez. Parado na calçada, usando um casaco escuro, mesmo com o calor daquela noite. As mãos nos bolsos. Parado. Olhando diretamente para mim. Fiquei tentando achar uma explicação lógica. Talvez estivesse esperando alguém, talvez fosse coincidência. Continuei andando, mas sem colocar os 2 fones de volta. Alguns metros depois, olhei de novo. Ele estava andando também, na mesma direção, no mesmo ritmo. Tentei me convencer de que era apenas alguém indo para o mesmo lado, mas eu fiz um teste. Diminuí a velocidade de propósito. Fingi mexer no celular. Ele diminuiu também, mantendo a mesma distância. Não era coincidência. Não tinha como ser. O coração acelerou. Acelerei o passo, virei numa avenida mais movimentada. Usei o reflexo de uma vitrine para olhar sem parecer óbvio. Ele tinha virado a esquina e parado novamente, me observando, como se estivesse esperando o meu próximo movimento. Ali, o medo tomou conta. Tirei os fones, guardei no bolso e corri. Corri até chegar no portão do meu prédio. As mãos tremiam tanto que quase deixei as chaves caírem. Entrei, tranquei o portão. Só então olhei para a rua. Ele estava lá. Parado, do outro lado, totalmente imóvel, me encarando. Ficamos assim por alguns segundos que pareceram minutos. Ele deu um passo para frente. Meu sangue gelou, mas não atravessou a rua. Só ficou ali, paraliso, observando. Subi as escadas correndo, entrei no apartamento, fechei tudo. Fui direto para as câmeras de segurança. Voltei o horário exato da minha chegada. Vi eu mesmo correndo, abrindo o portão, olhando para trás, sozinho. Totalmente sozinho. Não havia nenhum sinal dele. Nenhum. E eu juro que eu vi. Eu juro. Aquela noite foi longa. Cada som me fazia levantar e olhar pela janela. Cada sombra parecia se mover. Não dormi. No dia seguinte, destruído, comprei livros sobre aparições. Eu, o cético, comprando livros sobre fantasmas. 3 dias depois, ele voltou. Era sábado, meio da tarde, sol forte. Praça cheia de gente. Eu voltava do mercado quando senti aquela sensação de novo. Virei devagar e ele estava lá. Parado. No meio da praça. As pessoas passavam perto, mas ninguém olhava para ele. Ninguém parecia notar. Era como se só eu pudesse vê-lo. E foi ali que percebi algo que não tinha visto antes. Ele levantou a mão, devagar, e apontou para mim. Os dedos eram longos demais, inumanos. E onde deveria haver um rosto, havia apenas uma sombra espessa, uma escuridão viva. As sacolas caíram das minhas mãos. Corri, sem pensar, sem olhar para trás. Cheguei em casa ofegante, fui direto ao computador e procurei as câmeras da praça. Abri a gravação. Vi eu mesmo correndo, abrindo o portão, olhando para trás. Mas na minha frente, não havia nada. A partir daí tudo piorou. Até o motorista de Uber viu alguém correndo atrás do carro.
Quando olhei pelo retrovisor, ele estava lá, acompanhando a velocidade como se fosse fácil. Pedi para parar o carro, pulei e corri sem rumo. Até que, numa rua desconhecida, o vi refletido na tela apagada do meu celular. Parado. Atrás de mim. Foi ali que eu ouvi a voz dele. Pela primeira vez. Não nos meus ouvidos. Dentro da minha cabeça. Uma voz rouca, distante, repetindo. Vejo você. Parecia atravessar meus pensamentos. Repetia, insistente, até que, de repente, ele desapareceu. Procurei a ajuda de uma sensitiva. Ela disse sem hesitar que eu tinha sido marcado, que aquela entidade não era humana, que tinha me escolhido e que queria que eu fosse a algum lugar específico. E no fundo eu sabia qual lugar era esse. Minha janela dava para o cemitério. Demorei 2 dias para criar coragem. Ele começou a aparecer em casa, no meu quarto. Circulou minha cama 3 vezes numa madrugada. A cada volta, ficava mais sólido, mais real. Eu não tinha alternativa. Fui ao cemitério com o meu amigo Lucas numa tarde de sol. Não contei tudo para ele, ninguém acreditaria. Caminhamos entre os túmulos até que senti um frio intenso, o mesmo frio de antes. Parei diante de uma lápide antiga, quase apagada pelo tempo. Miguel Santos, 1892-1923. Senti a presença atrás de mim. Ele estava lá. Só que dessa vez, não olhou para mim. Olhou para o túmulo. A sombra do rosto se abriu e por um instante, eu vi um rosto jovem. Triste. Profundamente triste. Como alguém que carrega um peso que nunca conseguiu largar. Ele tocou a pedra com a mão longa demais, num gesto de despedida. E então desapareceu. Não sumiu, como antes. Não se dissolveu. Ele simplesmente foi embora. Desde aquele dia, eu nunca mais o vi. Mas às vezes, quando passo perto do cemitério, sinto o mesmo frio na nuca. E isso é suficiente para eu nunca mais andar sozinho depois do anoitecer. Se você ouviu até aqui, obrigado por ficar comigo. Se a história te deixou curioso, compartilha nos comentários o que você faria no meu lugar. E se gostou desse tipo de relato, deixa o like, se inscreve no canal e confere o próximo vídeo. Tem mais histórias que mexem com a realidade, com o que vemos e com o que as câmeras não alcançam. Até a próxima. E, por via das dúvidas, olha por cima do ombro de vez em quando.